Oi, gente, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Letícia Carneiro. Hoje é o dia da prova oral da minha amiga Yasmin e a gente vai conversar um pouco sobre a prova dela. Ela acabou de fazer a prova e aí a gente vai contar a experiência dela com a prova oral. Lembrando que eu já tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui no card, que eu explico direitinho como que foi a minha prova, a estrutura da prova, as informações. O vídeo que eu tô fazendo com a Yasmin é mais da experiência dela na prova e não um vídeo explicativo, tipo, você tem que baixar tal coisa, você tem que pagar tal preço. Não, é um vídeo mais ela contando sobre a prova em si, a experiência dela. Aí ela acabou de fazer a prova dela aqui, eu vou deixar ela falar com vocês como que foi a experiência dela agora com essa prova 2, que é a parte oral, porque a parte escrita eu já soltei um vídeo aqui que eu vou também deixar aqui em cima para vocês verem. Que foi a prova escrita e hoje foi a prova oral. Vou começar desde o começo. Isso. A gente tinha feito... A gente não tinha feito nada. Modelo de... Calma. Ainda tô nervosa. Ele, quando começou a chamada, ele falou, e aí, Yasmin? Sim, verdade. Ele começou a conversar comigo, né? Tipo, como você tá? Aí me fala, se apresentou. Aí me fala seu nome. Eu falei meu nome. Aí eu fui explicando, né, porque eu já soltei logo o B dele, já fui logo falando tudo, né. Aí ele, não, calma. Aí ele, você está onde mesmo? Aí La Plata. Aí, tipo, quanto tempo você tá aqui? Aí eu expliquei, né, eu tô aqui há 4 meses. Aí ele perguntou, você tá estudando só espanhol? Aí eu falei, não, eu comecei classes de espanhol com uma professora. Aí eu já descobri algumas coisas sobre o espanhol, né, ele perguntou se eu já tinha visitado a faculdade, né, que eu tava aqui, eu disse que sim, que era através da faculdade que eu conheci meus amigos. Aí eu expliquei que eu já tenho amigos colombianos, que eu já tenho amigos argentinos. Aí eu expliquei pra ele, né, que eu tenho muitos amigos brasileiros também, mas eu também fico muito dividido com os outros amigos hispanohablantes que eu tenho, que isso me ajudou muito nos vocabulários. Aí eu expliquei pra ele, né, que quando eu tava no Brasil eu tinha aprendido um exemplo de espanhol e quando eu cheguei aqui eu tive que aprender outro. E aí... Eles expliquei tudo isso pra eles, aí eles, que legal, aí eles perguntaram o que você gosta de fazer aqui, o que a cidade tem pra te oferecer. Aí eu falei que eu gostava muito, porque era muito diferente da minha cidade, e realmente é muito diferente, né, La Plata é mais tranquila, até mais diferente que Buenos Aires, né? Eu sou de Fortaleza. Aí eu expliquei, né, que a minha cidade é uma cidade, tipo, tem muitas praias, o povo vai lá pra turistar, mas ela também é uma cidade muito agitada, uma cidade que nunca dorme, muito parecido com Buenos Aires, o povo tá sempre correndo, tá sempre resolvendo muitas coisas. E aí eu expliquei isso pra eles, que eu não gostava muito disso da minha cidade. Porque quando eu vim aqui pra La Plata, eu vi que ela era completamente diferente da minha cidade e era completamente diferente de Buenos Aires. Eu escolhi La Plata por isso. Tipo, quando eu tava pesquisando, eu não quis Buenos Aires porque eu queria uma cidade mais tranquila, não só pelo custo de vida ser mais baixo, mas por essa tranquilidade mesmo, que eu também já morei em capital e é o caos, velho. Sim. É o caos. Aí eu tava explicando justamente isso pra eles, que tipo, que sempre que eu ir pra Buenos Aires eu passo mal. E realmente sempre que eu vou visitar Buenos Aires eu passo mal. Meus amigos até frescam, nossa, a Yasmin pisou em Buenos Aires e passou mal. Mas é isso, eu expliquei isso pra eles, né? Aí eles até começaram a rir bastante. Enfim, a gente fez e depois ele parece que... É porque eu tava em outro cômodo, gente. Aí eu ouvi um pouco só. Mas depois parece que ele falou assim, algo assim. Você me fala se eu estiver errado. Falou assim, ok... Agora vamos apresentar os temas. Foi um negócio assim. Foi. Aí ele apresentou os... Porque senão eles iam ficar conversando. Foi, e a gente aí ele cortou, ele foi, beleza, né? Agora eu vou te apresentar os temas pra gente conversar sobre os temas. Foi, e tipo assim, eu tava conversando com eles, mas a mulher não tanto, mas pra mim eu tava conversando normal como se estivesse conversando com um amigo. Aí eles me mostraram um tema, de 3 temas, só que eu não lembro dos outros 2, eu só lembro do primeiro. Porque eu já tinha recebido tantas dicas dos meus amigos que eles falaram assim, quando você vê um tema fácil, você pega o tema fácil e foca nele. Fica pensando. E foca nele. Então eu já tinha visto, o primeiro tema que eu vi, eu tinha passado dos temas, né, e eu olhei assim bem rápido, nossa, muito difícil, eu não vou conseguir dialogar. Aí o tema que eu vi fácil foi de livros. Posso dialogar bem sobre livros. Mas aí como que foi? Apareceu um texto? 3 textos? Apareceu o texto lá pra me ler e comentar. O exame de oral, ele é diferente. Você começa conversando normal e aí depois vai ter um quadrinho embaixo, como tem nos cadernitos. Embaixo, tipo, você é o examinador e você é o avaliador, uma coisa assim. Aí eu tinha que fazer um diálogo. Aí, nesse primeiro texto, eu tinha que falar o quanto eu gostava de ler. E o porquê que eu gostava de ler e porquê que, tipo, o analfabetismo tava muito grande na leitura. Então o tema era sobre leitura e analfabetismo.
Ok. da leitura. Era esse o tema. Aí você conversou com ele sobre isso? Conversei com ele sobre isso. Aí a gente começou um diálogo normal, né? Ele falando, ele perguntou que tipo de livros eu gostava, eu expliquei pra ele. Aí depois, o meu tema era assim, eu era a filha deles e eu não gostava de ler. Eu gostava de ficar jogando no Esse celular. era como se fosse já outra questão. Outra questão, outro É diálogo. o mesmo tema, mas é uma outra questão. Sim. Aí por exemplo, eu era a filha deles e eu gostava de brincar no celular. Tipo, eu não gostava de ler. E aí o avaliador, que era eles, tinham que, tipo, me dar exemplo de livros, tinham que me recomendar, tinham que dizer, ai, não, vamos começar a ler devagarzinho os livros. Aí você tinha que argumentar que você não gostava. Sim, eu não quero saber de livro. Tipo, tinha que entrar realmente num personagem, né? E isso pra mim tinha muita dificuldade sobre isso. Aí foi quando os meus amigos começaram a treinar comigo, né? Porque eu não vou saber ser atriz desse jeito. Aí ele, não, você tem que aprender, na hora você vai conseguir. E aí foi basicamente isso. Mas eu achei bem tranquila a entrevista. Eu fiz essa entrevista bem mais tranquila, porque eu tava bem nervosa pra começar essa prova. Eu tava, tipo, tremendo. Tipo, mas aí depois que passou a entrevista, foi tipo... Quando começa, depois a gente acalma. Mas uma coisa que, quando eu estudei com a minha professora pra prova CELU, o que ela fazia? Ela me dava umas fotos. Exemplo, 2 pessoas brigando na foto. E ela falava assim... Comenta sobre a foto. E aí a gente já vai treinando isso de tipo assim... fazer o teatro, né? Exatamente, que é um teatro. Sim. Aí às vezes ela me colocava em situações, tipo assim, que eu tinha que defender o preconceito. Sim. Ou, ao contrário, eu tinha que ser preconceituosa ou falar que o preconceito é uma coisa ruim. É basicamente isso. Ela sempre fazia eu pensar pra ter vocabulário. É muito fácil você falar sobre uma coisa que você gosta. Então, tipo, eu gosto de ler, eu faço isso, eu faço aquilo. Agora, se ele fala assim, beleza, então agora você odeia ler. Sim, exatamente, foi isso que ele fez comigo. Pra você falar isso vai ser mais difícil. Então você tem que falar, não gosto de ler porque me cansa, porque dói meus olhos. Foi isso que eu falei. Eu gosto de olhar o celular. Isso foi exatamente isso que eu falei. Eu falei que me cansava, que tipo, quando eu lia, eu pegava num livro, tinha muitas palavras que me deixavam cansativa, e que eu escutava várias pessoas, ler é bom, ler te leva pra outro universo. E eu dizia que não, que toda vez que eu pegava num livro eu ficava estressada, essas coisas, entendeu? Aí você tem que fazer um teatrinho mesmo. É isso, guys. A experiência da Yasmin na prova dela. Foi. E um beijo muito grande pra vocês. Se inscrevam no canal, curtem o vídeo, mandem pros seus amigos que vão fazer esse exame. Sim. E boa sorte pra vocês. Beijo. Tchau. Tchau.